Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Quero estudar com vocês, irmãos, o Salmo de número 28, que eu vou lendo aqui e comentando, mais um salmo maravilhoso da palavra de Deus para nós. Salmo 28 diz assim: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Queridos, aqui o salmista começa clamando para que Deus não o ignore, não fique indiferente para com ele. Quando a gente está em dor, quando a gente está em sofrimento, a gente se sente um pouco assim, como se a gente tivesse abandonado por Deus, pela vida, pelas pessoas. E aí a gente se sente assim, é um temor que isso seja realidade, Então ele expressa isso diante de Deus. É importante a gente colocar para fora o que a gente está sentindo diante de Deus. A gente não precisa se fingir de super santo, não, a gente fala até para Deus nos ajudar a perceber algo diferente do que a gente está sentindo. As nossas emoções não são 100% de acordo com a realidade, mas elas expressam a dor do nosso coração e Deus está mais do que disposto a nos ajudar a enxergar a realidade e a amainar, acalmar as nossas emoções que nos agitam. Então coloque isso para Deus quando você sentir, que sentir sozinho, coloque diante de Deus para que Deus tire isso e você se sinta a presença dele, sinta e saiba que ele está contigo. Até pela fé, que a gente não pode se entregar apenas às agitações das emoções. A gente as expressa para então conduzi-las pela fé até Deus. E aqui ele coloca e reconhece algo muito importante. Ele fala, porque Senhor, se tu permaneceres calado, eu serei como os que descem a cova. Muito importante, irmãos, nós reconhecemos o quanto dependemos de Deus. Porque o ser humano, na sua autossuficiência, usando dos talentos, do seu conhecimento, da sua posição social, da sua riqueza, do seu esforço, muitas vezes trata como se Deus não fosse necessário para o dia a dia, fosse só para momentos muito difíceis ou específicos. Não, a gente precisa de Deus para absolutamente todos os momentos da vida, para tudo. Para qualquer pessoa, amanhã pode ser o último dia da vida dela ou o último dia que ela esteja bem mentalmente ou fisicamente. Qualquer momento pode nos acometer algo grave. Sem saúde, o que a gente faz? Então, para tudo dependemos de Deus, irmãos. E o salmista diz, olha, se tu permaneceres calado, eu serei como os que descem a cova. Estarei andando como um zumbi pela vida, estarei perdido, estarei fraco, estarei frágil, estarei temeroso, estarei mentalmente perturbado, estarei sem condições de enfrentar a vida. Nós precisamos de Deus. E se nós reconhecermos isso, irmão, para tudo, até para as pequenas coisas, até para ter honestidade, até para ter humildade, até para termos sabedoria, até para termos discernimento, para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios, para tudo precisamos da misericórdia de Deus e da ajuda de Deus. Se nós reconhecermos isso, isso já é um grande passo para receber a ajuda dele. Então, e um passo para também nos colocar em posição humilde de busca até Deus. Porque muitos não buscam porque acham que podem tudo e que vão tocar a vida só pela força do seu braço. Quando essa força pode acabar a qualquer momento, nossas facilidades. Quando vier o dia mau, irmãos, e como a gente precisa de... Não, e precisamos para todos os dias, quanto mais para o dia mau. Por isso que ele reconhece, eu ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Ou seja, a pessoa reconhecendo que sem Deus ela não pode nada, vai ser como se descem a cova, ela busca. Ela tem a humildade de buscar. E que a gente tenha essa percepção, irmãos? Tem essa humildade dos antigos, das pessoas simples. Em vez de ficar debatendo, será que devo ir à igreja ou não? Posso buscar Deus na minha casa? Irmão, busque a Deus na sua casa, busque a Deus na igreja. Deus, quanto mais Deus, melhor. Mas busque. E busque, como ele diz aqui, eu ergo as mãos para o teu lugar santíssimo.
Deus merece, como o Salmo 29 diz, Deus merece um período da sua exclusividade. A gente dedica um tempo exclusivo para tantas coisas, seja para o trabalho, seja para a família, seja para nós, e Deus não merece que você dê um tempo exclusivamente para Ele, sem distrações, sem interrupções, num local apropriado, num local exclusivo para isso, um tempo só para Ele não merece? Então, erga as suas mãos para o lugar santíssimo, vá buscar a Deus de todas as maneiras, especialmente na igreja, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, irmãos, que a gente busque a Deus com a ajuda de outros, ouça a palavra, adore a Deus. Tudo isso é necessário, porque sem Ele nós seremos como os que descem a cova. E se nós reconhecermos isso, isso nos leva a buscá-lo. No verso 3, então, ele diz: não me dês o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito, e dá-lhes o que merecem. Irmãos, a gente vê aqui um clamor do salmista por justiça, né? Para que os malfeitores, as pessoas que fazem coisas ruins, não passam impunes pela vida. E a Bíblia nos diz, irmãos, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Tudo ele sabe, irmãos. Então não adianta a pessoa fazer coisas e tentar esconder. A principal pessoa, a pessoa mais importante, sabe. Ele sabe o que eu e você fazemos, o que eu e você tentamos esconder, o que nós pensamos, ele sabe. Então, que o ser humano tenha essa humildade de não ficar tentando tapar o sol com a peneira, tentar esconder dos homens, quando a principal pessoa, que é Deus, sabe o que nós pensamos, o que maquinamos, o que fazemos. E essas más obras vão receber o justo juízo de Deus. Então, e mesmo se Deus não soubesse, nós sabemos, irmãos, essas coisas. Nós queremos coisas ruins sendo arquitetadas e feitas por nós mesmos. Qual a lógica disso? Fazer o mal. Que loucura é essa do ser humano que acha que vai fazer o mal e isso é benéfico para a alma, para o espírito dele, isso é a destruição, isso é nós nos dobrarmos à nossa própria corrupção e buscarmos a nossa própria degradação moral, ética, espiritual e como seres humanos. Nós sabemos o que estamos escolhendo e que a gente não escolhe o mal, pois não faz sentido escolher o mal. O mal é mal para todos nós. Que a gente escolha a Deus, escolha servir a Deus e buscar a Deus. No verso 5 ele diz: visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Então, um dos pontos importantes da nossa vida é nós reconhecermos, irmãos, os feitos do Senhor. Para onde você olhar, você está vendo a obra de Deus. Para onde você olhar? Você pode olhar para a mesa, para a cadeira, para a parede, para natureza, para as pessoas, tudo é obra e criação de Deus, tudo. Ah, mas essa mesa foi um ser humano que lapidou e fez nesse formato, sim, mas a partir da madeira que Deus criou. Na verdade, cada átomo que existe no universo foi criado pela mente consciente de Deus, foi arquitetado pelo Criador do universo. Cada átomo, e não apenas os átomos, a matéria, mas as leis físicas que regem a matéria, tanto em nível atômico como subatômico, quanto da mecânica normal, da física normal, da física quântica, tudo foi criado por uma mente absolutamente brilhante que o ser humano ainda nem chegou a arranhar como funciona todas as coisas. Então, tudo foi feito por Deus. Para onde você olhar, você está vendo obra de Deus. Feitos de Deus. E como nós devemos agradecer a Ele por tudo que existe, irmãos, pela sua existência, pela existência de todas as demais coisas, pela bela natureza, pelo ar que você está respirando, pelo seu coração que está batendo sem você nem precisar pedir para ele bater, ele já bate automaticamente, pelo seu cérebro que agora está
processando essas palavras que você está ouvindo, o seu ouvido que está captando esse som, o seu olho que está vendo, ou aqueles que não têm um ou outro desse dom, mas a maioria tem, a imensa maioria tem, graças a Deus. Então, irmãos, é tudo feito e obra de Deus, e como nós precisamos agradecê-lo e servi-lo por isso. E aí no verso 6 ele diz: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Olha que bênção, irmãos. O Salmo começou com uma dúvida, com uma preocupação, com medo. Será que Deus vai ficar indiferente? Ó Senhor, não fique indiferente para comigo, não fique calado, pois eu clamo a Ti, me ouve, Senhor. E aquele conclui, vai chegando ao que todos nós experimentamos: bendito seja o Senhor, pois Ele ouviu as minhas súplicas. É isso que acontece, irmãos. Em vez de ficarmos entregue aos medos, às preocupações, não, clame ao Senhor, mesmo que no meio desse clamor haja certas dificuldades, certas dúvidas, certas emoções contraditórias, mas expresse os seus sentimentos a Deus e busque a Deus, porque no fim todos esses medos vão cair, porque você vai dizer: bendito seja o Senhor, pois Ele ouviu as minhas súplicas. E Ele ouve, irmãos. Isso aqui é a ordem lógica de todos aqueles que fazem como aqui esse salmista, que clama, que ergue as mãos para o seu lugar santíssimo, que evita as más obras, que considera os feitos do Senhor. Você faz tudo isso, o que acontece? A conclusão lógica, o resultado que sempre ocorre é: bendito seja o Senhor, pois Ele ouviu as minhas súplicas. Está aqui o segredo. Você ora a Deus, você ergue as mãos no lugar santíssimo, você evita as más obras e a maldade do coração, você considera os feitos do Senhor, e o resultado vai ser só esse aqui, irmãos. Ele ouviu as minhas... Isso já aconteceu na sua vida, vai acontecer e vai continuar acontecendo com a sua e com a vida de todos os que buscam a Deus, que vão ter as súplicas ouvidas por Deus, e vai acontecer o que ele diz no verso 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Então, irmãos, é isso, é fazer de Deus a nossa força, o nosso escudo e a nossa confiança. E você vai receber ajuda. É bem simples, você vai receber ajuda, o seu coração vai exultar de alegria, e nós vamos cantar a Deus e agradecendo e louvando a Ele. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Esse é o meu desejo de todos aqueles que oram, né, irmãos? Que Deus cuide de você como seu pastor e te conduza sempre, te salve, te abençoe, te fortaleça. Para isso, irmãos, colocamos aqui: confie no Senhor, ore a Ele, vá ao lugar santíssimo, evite as más obras, considere os feitos do Senhor, louve, louve, louve a Deus e confie de coração nele, pois Ele é fiel, Ele é bom, Ele é um Pai, Ele é maravilhoso. Está aqui o Salmo 28, irmãos, e que ele possa acontecer na sua vida, você glorificar a Deus dizendo: bendito seja o Senhor, pois Ele ouviu as minhas súplicas. Deus te abençoe, meu amado. A graça e a paz do Senhor.